Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, Codificado Podcast, versão tecnologia. Hoje até deu uma pipocada aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma boa noite a todos. Exatamente 21 horas, hein, Pedrão? Certinho. Hoje certinho, sem pipocar. Cara, muito feliz. 200 vídeos, hein, cara? 200, são 150 entrevistas e 50 cortes. Pô, cara, estamos estourando. Todo mundo assistindo. Queria mandar um abraço aí pro pessoal de TI lá da Unisa, que mandou um abraço pra gente. Cara, queria agradecer todo mundo que teve aí, que tá com a gente no Instagram, se inscrevendo. Tá muito legal, Codificado Podcast, versão tecnologia. Tá cada vez melhor e a gente tá cada vez mais trazendo informações aqui tecnológicas pra vocês na mesa, com ótimos convidados. E é isso que a gente queria de cara já agradecer, Pedrão. Fala aí. Certinho, agradecer e tocar o barco pra frente, né? E hoje nós trouxemos aqui o Luciano. Luciano, que primeiro eu queria parabenizar eles, estão fazendo 30 anos de MacTech. Pô, parabéns. Isso aí. Carregar um CNPJ por 30 anos, Luciano, é um orgulho, parabéns. Obrigado. E bem-vindo para esse bate-papo aqui com a gente. Boa. Legal? Maravilha. Antes de mais nada, né, pedir pro pessoal se inscrever aí, nós continuar se inscrevendo, porque, pô, aumentaram muito as inscrições, hein, Pedrão? Bastante. E visualização também, a quantidade de visualização está muito alta, a gente só tem a agradecer. Quer dizer, como eu costumo falar aqui, o avião saiu do chão e está andando. É isso aí, cara. A gente tá do Codificado Podcast, a gente tá muito feliz, a equipe toda aqui. Eu, Pedrão, Wellington, Matheus. Obrigado aí por todos da equipe. As meninas da mídia também. As meninas da mídia. Cara, todo mundo que tá com a gente, fazendo todo esse trabalho por trás, que vocês não conhecem, mas tá aqui. E agradecendo de novo a todos. E o Codificado de novo tá na área aqui, versão tecnologia. E hoje estamos aqui com o Luciano. Luciano, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pedrão, boa noite. Você falou pra caramba, hein? Daqui a pouco a Gorete vai mandar uma mensagem falando assim: deixa o Luciano falar, Kiko. Não é? Eu que quero agradecer, Pedro, Kiko, aí pela oportunidade. Cara, o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal. Eu acho que vocês estão dando voz para o nosso mercado. Na realidade, o mercado já tem uma voz, né? Mas vocês estão reunindo as vozes do mercado num único local. Legal. E isso é muito legal, porque hoje o que a gente tem mais na internet é informação, né? Mas a informação ela está descentralizada. Né? Então, quando você encontra um canal como esse, um podcast como esse, que você consegue ter várias pessoas de diversas áreas dentro da área de tecnologia, cara, é muito legal, é muito gratificante. Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite e parabenizar você, Kiko, pelo Dia dos Professores ontem, né? Obrigado, e a cara. todos os Valeu. professores. Eu também. Parabenizar todo mundo aí, os professores. Ontem, poucos lembraram, mas estamos aí, cara. Firme e fortes. Boa. Ganha mal, mas estamos felizes. É isso aí. Quem falou? Não é não, Pedrão? Não sei. Professor do Brasil, bichorra. E aí, cara, tudo bem, Pedrão? E você? Tranquilo, estamos aqui preparados para fazer algumas perguntas pro Luciano aqui, mas vamos E devagarinho. você, mas muito pode cansado? fazer. Muito trabalho também? Tem que trabalhar, né, cara? Tem que trabalhar. Se não trabalhar, como é que faz, né? Não paga a conta, Tem um né? monte de meta para bater, né? Não Se paga eu boleto, pegar, né? meta, só tem um meta. Então todo mundo liga e fala, vou aumentar a sua meta. Ninguém fala, né? Eu vou te pagar sem você cumprir a meta. Não. Pra você ver como é legal, né, Pedrão? Só te cortando um pouquinho. Pô, cara, todo mundo aqui tem um trabalho, né, no período comercial. A gente sai, os convidados saem, vem aqui, enfrenta o trânsito de São Paulo, que não é nada fácil. Não. A gente, né, cara, enfrenta o trânsito pra estar aqui também. Você pega A o nossa- elevador do segundo andar pro Mas pro tem 15. trânsito, cara. Tem uns Tem. nego aqui da Rocontec que ele tá chegando muito tarde. E a gente tá aqui pra fazer, né, cara, esse podcast, falando, dando informação, cara, tanto de coisa que já aconteceu aqui, né? Bacana. Nossa parede de convidado aqui já tá lotada já, que a gente tira foto. Pô, cara, queria agradecer mesmo de verdade a toda a equipe aí, porque tá cada vez andando mais. É o que você falou, saiu o avião do chão. E, pô, cara, o Luciano hoje aí pra gente também é só alegria, né, cara? E o Luciano, uma coisa que tem que comentar também, assim, é desmistificar o negócio, né? Porque nós estamos trazendo aqui dono de revenda. Sim. Eu quero trazer vendedores, entendeu? E tá difícil, porque eu já convidei uns 3, 4. Não, tô sem jeito. Acho que vão se soltando. Quero trazer o vendedor para contar a história dele. E trazer o pessoal da operação, né? Do meio, né? Para trazer logística. E nós vamos trazer. Infelizmente é uma vez por semana, né? E a agenda é grande.
Agenda grande, a gente vai trazendo, vai conversando e muda um pouco, vai para semana que vem nós vamos para cibersegurança, depois nós vamos para a parte de terapia. Tem tudo a ver hoje, nós vamos trazer uma terapeuta aqui para falar de como é que tá esse problema aqui do celular, as pessoas estão todas ansiosas. E hoje o que mais a gente precisa é terapia, né, cara? As pessoas estão precisando, né? Mas uma coisa que eu achei bom do papo com ela é que ela falou assim, que não abre, né? Por exemplo, com quem você está fazendo a terapia, ele não abre os assuntos, né? Sim. E ela, como ela dá aula, né? Ela tem os números, ela colocou pra gente assim, cara, mais da metade reclama do trabalho. Então tá descontente com o trabalho, entendeu? Então é uma coisa assim, eu entro numa discussão aqui, nós ficamos conversando um tempo, né? Eu falei isso fora, né? Porque nós vamos entrevistar ela daqui 15 dias ainda, né? E aí eu falei, mas você tem que ver que o descontentamento, do meu ponto de vista, é porque as pessoas querem um resultado imediato. Sim. Por exemplo, nós começamos a vender há 40 anos atrás, C30, né? E, a gente planejava as coisas para 5 anos, 10 anos. Vou trocar de carro daqui 2 anos. Vou comprar um apartamento daqui 5 anos. Não, hoje eles querem resultado pro dia seguinte. Aí frustra, né? Porque não acontece no dia seguinte. Todo mundo se frustra, né? Com você as coisas acontecem no dia seguinte? De jeito nenhum. Então fica a dica para você que está começando. Cara, você tem que pensar a médio e longo prazo. Tem que estudar, trabalhar, estudar. Cara, é isso que vai fazer a diferença. E parar com essa parada do dia seguinte. As coisas não funcionam assim. Antigamente você tinha um passo a passo que você seguia, né? Você estudava, fazia faculdade, arrumava um emprego, e nesse emprego você ia progredindo e aos poucos você ia conquistando as coisas, né? Hoje isso está tudo abreviado, né? Olha que interessante. Aí nós já vamos entrar. Aí você pega assim, você vai conversar com uma pessoa, estou 12 anos, 15 anos na empresa. Nossa, você está tudo isso? O normal é ficar 3 meses? O anormal, a gente estava discutindo antes da entrevista aqui, né, com os meninos aqui. Falei, não, nós somos anormais, eles são normais. Então, o normal é você ficar 1 mês em cada empresa, o normal é, cara, tá meio... que a internet trouxe pra gente isso aí, né, Pedrão? Trouxe também, esse né? problema, entendeu? E então a gente precisa entender qual que é o caminho para solucionar isso, e essa é uma das próximas entrevistas. E ainda adicionando um pouquinho aqui, que a gente tá falando de empresa, e que você tá falando até como é que chama? A Antonella que vem, né? Falando sobre do burnout. Tava lembrando de um filósofo esses dias falando. O cara, o RH, cara, criou o happy hour, né? A hora feliz é quando você sai do trabalho, cara. Alguma coisa. Não é bem pra falar mal, mas, cara, tem alguma coisa errada. No lugar onde estressar, né? O lugar onde vou chopp 8 horas da manhã aqui. O lugar onde você ganha. Barril. Então, mas o lugar onde você passa praticamente o seu dia inteiro, a metade da sua vida. É um lugar estressante. Tem que ser feliz. Não é, cara? Tem alguma coisa errada. Não é? A gente tem que sentar, conversar aí com os realizadores e, cara, mudar isso aí. Mas eu acredito que tudo é em função dessa urgência exacerbada, né? Hoje a gente vive num mundo de urgência exacerbada. E isso atrapalha, você atropela vários processos, né? Sim, bom, o meu avô trabalhou a vida inteira para ter uma casa. Aí você pega o meu pai, trabalhou a vida inteira, não conseguiu comprar uma casa. Aí você pega assim, o normal, a pessoa trabalha a vida inteira para ter um imóvel. Aí a menina já não quer ter uma casa na praia, eu quero ter não sei o quê, eu quero ter não sei o quê. Respira, cara. Eu acho até que pode ter e deve ter, né? Sim, mas assim, vamos dar um tempo para as coisas acontecerem. Né? Exatamente. Aqui a internet trouxe isso pra gente, né? É muito. Nós vamos ver a reversão agora e vamos entrar nisso. 30 anos de Mactec, conta pra gente aí, qual foi a maior venda que você fez? Qual que é a história triste que você tem pra contar e a história feliz? Porque é muito tempo, né, cara? Tem várias histórias, né? É uma só, seleciona, puxa na cartola aí, uma história legal aí. O que aconteceu de diferente lá nesse tempo aí? Tem aí de cabeça? A gente teve algumas vendas, né? Mas vamos falar assim, lá do início, né? O início da revenda, isso a gente fala há 30 anos atrás, era muito diferente do atual, né? Então, antigamente a gente tinha que comprar para revender, tinha que fazer estoque, ou às vezes fazer uma venda casada, que você tinha um pedido, ia lá, comprava, entregava, faturava. Então, ele seguia esse sistema. Só que no início de empresa, o que acontece? Como toda empresa que está no início, você não tem crédito, você não tem capital, né? Eu costumo dizer que a gente começou com muita vontade e pouco juízo, né, cara? Porque
assim, a gente trabalhava demais e corria muitos riscos, né? Então, hoje é muito diferente. Uma venda que eu acho que foi meio simbólica lá naquele início foi... Nós tínhamos um cliente, era uma multinacional, né? E essa multinacional tinha uma demanda grande de computadores, de software, de serviços. E o que acontece? A gente ganhou a venda, né? Só que como que a gente vai comprar esses produtos se a gente não tem capital e não tem crédito? Como é que faz? Bom, aí meu sócio, né, vai, conversa lá com o distribuidor, conversa, ó, tem que dar uma garantia, mas, pô, a gente não tem garantia, a gente está começando agora, não sei o quê, tem pouco tempo de empresa. Bom, a gente precisa de alguma garantia. Falou, ó, tem uma solução aqui. Vocês assinam o recibo de compra e venda do carro de vocês, dá o carro de vocês como garantia e a gente fatura. Cara, é assim, era um risco imenso. Por quê? Porque a gente dependia do carro. A gente estava o tempo todo, era uma outra época. Hoje a gente está no telefone, hoje você pega um Uber, vai no cliente. Naquela época não, cara, você dependia 100% do carro e a gente ficava na rua. Você tinha que ir pro tudo ou nada. Tinha que ir no all-in, né? Tudo ou nada, cara. E aí falou, ó, é essa chance, vamos ver. Aí, bom, deixou o recibo. Deixamos o recibo, 4 carrinhos lá, deixamos de recibo. Cara, graças a Deus deu tudo certo, né? A gente conseguiu receber do cliente, né? O cliente pagou, tudo certinho. Ficamos 30 dias ali no desespero. Nossa, sem dormir, né? Sem dormir. E hoje você conta isso para uma pessoa que está começando ali com você, ele não entende que pô, nessa história toda, para ter aquele negócio, você já passou por tanto perrengue, né? Vamos colocar assim. E esse é um, né? Esse é um, né? Esse é um. Teve tantos outros, né, cara? Vendas... A gente fez uma venda e na época era um Blade, né? Era uma solução muito legal de data center e tal. E o que aconteceu? Vendemos, entregamos o projeto, tinha implantação e tal. No dia que foi ligar o servidor, faltou uma tomada. E essa tomada não tinha no Brasil. Tá aí um blend de 400 pau, 500 pau no mínimo. Mais. Você entendeu? Mais. E aí não tinha uma tomada, né? E aí foi uma loucura também. Então, perrengue, né? Mas teve muitas coisas legais, né? Nesses 30 anos. Mas aí. os perrengues você vai aprendendo também, né, Sim, Luciano? Tudo te ensina, né? É por isso que o que a gente está falando aqui dessa questão da ansiedade e tal, da urgência, né? Se você tem essa ansiedade, essa urgência, às vezes isso passa, né? Assim, esse aprendizado que você teria nessas dificuldades que você está tendo, você não vai ter. E você não percebe, não se dá conta, né? E tudo isso te ensina, né? Te ensina. E vai fazendo com que você não cometa os mesmos erros, né? Então, nas outras vendas, a gente já se preparou. Começava pela tomada. Ali. Qual que é o teu padrão? Você imagina, né? Um equipamento de mais de 1 milhão com não podendo ser ligado por conta de uma tomada, né? Não dá para explicar isso. Não dá para explicar, né? E o cliente, como você explica pro cliente isso daí, né? Caramba, que roubada, hein, velho? Imagina. Isso é justo. Não, esse pega tem muito. Você vai ficar contando aqui, vai terminar às 5 da manhã, né? Como é que nós vamos fazer? Ah, cara, eu amanhã não trabalho, então tô tranquilo. E nas marcas, cara, quando começou, a gente viu tanta mudança, né, cara? Se voltar, por exemplo, a um tempo aí, 10 anos, 15 anos atrás, é que eu queria fazer uma pausa aqui. Porque quando a gente falava quando o Luciano colocou aqui que ele fez uma venda e foi do distribuidor lá para levantar o crédito, a gente tem que arrumar a linha do tempo aí. Sim. Que hoje, por exemplo, você põe lá o CNPJ do cliente. Primeiro, hoje tudo é faturado pelo distribuidor ou pelo fabricante. As revendas não faturam nada. Exatamente. Hoje, a parte de linha de crédito, se dá um crédito em minutos, né? Sim. 3 minutos, o cara põe o CNPJ, lá tem crédito, não tem. Na hora. Antigamente, não. O cara levava, às vezes, 48 horas para falar se tinha crédito. Porque era tudo linha de escada, né? Linha de escada e era tenso. Telefone era um problema. Então o cara falava, o crédito demora 3 dias. Qualquer venda a gente dava 14 dias para entregar. 15 dias, mesmo. 10 dias. Uma venda diferente, né? Que você não tinha no estoque. Ponto. E o que a gente tinha que ter? A gente tinha que ter estoque, tinha que ter crédito para poder comprar
Pra pôr no revender. estoque, vender, esperar receber, comprar mais. Era esse capital de giro. E isso era muito difícil, né? Porque quanto mais você vendia, mais você precisava de dinheiro, né? Exatamente. E aí, assim, e o cliente demandava às vezes mais prazo, a gente se torturava. Falava, bom, se der mais prazo, demoro mais para receber, eu não consigo Não comprar. consigo pagar. Então, e aí, hoje não. Você vai puxar o crédito do cara, é um segundo. Passa o pedido pro distribuidor já fatura amanhã, 3 dias o cara recebe. Mudou tudo, né? Totalmente, né? Então, aí você saiu de uma época, né? Como é que você vê isso e conta pra gente? Assim, saiu de uma época que você tinha uma faturista, tinha um cara controlando o estoque, tinha o motorista, o ajudante, e hoje... No começo era a gente que fazia tudo, né? Sim, mas é isso, né? Só trocava de mesa para atender o telefone, né? Mas é isso. O que acontece? O que eu vejo? O faturamento direto, ele trouxe uma abrangência, né? Então, ele abriu espaço de comércio para a gente. Antes, a gente era limitado, né? A São Paulo, a cidade de São Paulo, uma coisa mais regional, né? Dentro da cidade, né? Pouco a gente conseguia vender para fora, para outros estados, né? Porque condição de frete, você não conhecia o cliente, era mais difícil, né? Com o advento do faturamento direto, isso deu uma abrangência nacional para a gente, né? Então, a nossa revenda começou com atendimento local e hoje a gente tem cliente no Brasil inteiro, né? Deu escala, né? Deu escala. Então, com isso, a gente conseguiu expandir a operação, né? Hoje, a nossa operação é maior por conta do faturamento direto. Só que o faturamento direto também trouxe outros problemas, né? Que a gente sabe aí no dia a dia a gente enfrenta, né? Então, é evolução, né? E aí a gente vai adaptando. Exatamente. Né? E em relação ao atendimento hoje, por exemplo, você prefere, quando você volta a fazer pensar sobre o passado, né? Que nem a gente estava conversando antes aqui, até eu citei para você assim, que teve um período que eu fazia 2 visitas por dia. Né? Então o cliente pediu uma proposta, você ia lá, entregava, olhava no olho dele. Sim. Quando o cara te pede uma proposta hoje e você fala, com quem eu tô falando? E você percebe que, cara, quem que é o cara? O cara fala que é gerente, não é? Como é que você vê isso? Porque a gente não consegue falar mais com ninguém. Não consegue. E aí? É difícil, né, Pedro? Eu acho que a gente, como revendedor, como vendedor, né? Você quer conhecer o cliente, né? Você quer conhecer o seu cliente pessoalmente, você quer ter aquele contato, né? Ter um contato mais estreito, conversar, conhecer pessoalmente. E hoje é extremamente difícil, né? As coisas estão muito rápido, estão acontecendo muito rápido, né? Mas eu acho que falta essa aproximação, né? Eu acho muito ruim, né? Hoje você fica praticamente o tempo todo no digital, né? Ou via WhatsApp, ou via e-mail. Você não consegue falar com as pessoas mais, né? A tecnologia separou, né, cara? Deu distância, né? Totalmente. Hoje, se você não tiver o WhatsApp da pessoa, né? Você não consegue falar, né? Antes não. Antes, o que a gente fazia? Você ligava na empresa, ligava no PBX, falava com a secretária, descobria quem que era a pessoa de compras. Você conversava com compras, depois te apresentava o TI, você marcava uma visita, fazia todo esse trabalho, né? Hoje em dia é impossível, você liga para qualquer empresa, tenta procurar o telefone de qualquer empresa em site. Não dá para deixar, né? Não dá para deixar. Uma porque você tem, infelizmente, o lado ruim, que é excesso de telemarketing, né? O telemarketing, Sim. eu acho que não deixa você trabalhar. não deixa a gente trabalhar, né? Ninguém quer mais atender o telefone. Mas a realidade é o dia é essa. Você pega o celular, o tempo todo você cancelando mensagem ali, porque você vê spam. Então, a tecnologia, ela traz muitos benefícios, mas também vem com a contrapartida, né? E eu acho que para o nosso mercado, né, a gente que é de vendas, né, que está no dia a dia ali de contato com o cliente, isso é terrível, né? Por quê? Porque a gente quer proximidade com o cliente. A gente quer entender mais o que o cliente quer, né? Por telefone, fica uma coisa muito fria, né? E tem uma coisa importante aí colocar, é o seguinte, que o cliente também atendendo a revenda, ele tem um benefício com isso. Sem dúvidas. E o primeiro benefício, porque ele consegue, a gente tem uma visibilidade de compra muito maior que ele. Então, Sim. Qualquer revenda, se o cara atende uma revenda experimentada, que nem a nossa, por exemplo, ele está comprando
ele está ampliando o departamento de compras dele vezes 5, vezes 6, porque Sim. a velocidade nossa de informação é muito grande. Então esse é o ponto principal. Então a empresa que não atende uma revenda, acho que ela está dando um passo para trás. Eu percebo o seguinte, eu falo isso o dia todo, várias vezes. Não está atendendo, está pagando caro. Tá pagando caro. Não está atendendo, está pagando... Ah, eu compro direto, está pagando mais caro. Ah, eu compro direto, sei de quem? Está pagando mais caro. Começa a consultar o revendedor, que ele vai pagar mais barato, vai ter um atendimento personalizado. Porque a gente sempre consegue entregar um pouco mais para o cliente. Você entrega uma consultoria, um pré-vendas, entendeu? Às vezes o cliente está comprando uma solução que não atende ele. Uma solução eventualmente mais econômica atenderia ele 100%. É uma informação besta. Determinada máquina, para a gente não falar as marcas, né? O fabricante tirou uma máquina de linha, colocou uma outra para fazer uma padronização, colocou esse modelo aqui. Esse modelo não tem uma porta RJ45. Se vendeu um monte de máquina no mercado e aí determinada empresa, por exemplo, pediu 25, ele precisava usar com cabo, com a porta RJ. E aí? Então, comprou direto? Dançou. Se tivesse comprado com uma revenda, o vendedor ia falar, cara, mudou, essa máquina não tem porta RJ45. O vendedor está treinado por orientar ele. O site não fala. Entendeu? O vendedor do fabricante não fala. E aí, o cara ou vai comprar um adaptador ou devolve e compra outra marca. Ponto. E aí vem o transtorno, né? A gente estava... Hoje mesmo aconteceu um caso desse. O vendedor estava com uma solução lá e aí precisaria saber se a máquina tinha o fingerprint. Cara, você roda o site, vê PDF... Não tem informação. Cara, não tem informação. Pedrão, só deixa eu fazer uma observação aqui rapidinho, Luciano. Para quem estiver com a gente acompanhando aqui no chat ao vivo, pode deixar perguntas para o Luciano, tá? Que daqui a pouco, no finalzinho, a gente vai perguntar para ele as dúvidas do pessoal. E hoje você vai fazer o seguinte, todo mundo que colocou boa noite, você, por favor, fale o nome da pessoa e boa noite. Boa noite, todo mundo? Tem 1.365 pessoas aqui. Não, só para os 5. Só os 5 primeiros? Só para os 5 últimos. E outra coisa, Luciano, para quem está acompanhando a gente e vai acompanhar, que geralmente os programas ao vivo, né, a retenção é baixa, mas depois todo mundo vem assistindo e tal. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho o que é a Mactec e o que ela vende, cara. Bom, a Mactec é uma revenda de tecnologia. Nós comercializamos soluções de hardware, né? Então servidores, data center, client, softwares, né? Os softwares comerciais aí do dia a dia, serviços e no breaks, né? Soluções de energia, essa linha de produtos mais voltado para o mercado corporativo. Pô, legal, cara. E assim, você já falou já dos altos e baixos aí do começo, né? O Pedrão também conhece mais que todo mundo esse tipo Não, pra aprender. Vocês têm mais 30 anos no mercado aí. Agora uma coisa já entra pro pessoal. A gente tava falando de burnout, tal, dessa... Você é um cara que já faz uma terapia já no final de semana já, né, cara? Faço. Você tem uma ligação aí com o surf. Tenho. E isso ajuda você no dia a dia, no trabalho? Como é que é? Cara, é uma paixão para mim, né? Eu gostaria de ter mais tempo para surfar, né? Para estar em contato com o mar, né? Para pegar onda. Mas, infelizmente, os compromissos às vezes acabam atrapalhando e nem sempre, né? Para quem é de São Paulo, né? Para quem mora em São Paulo e surfa de final de semana, é complicado, porque nem sempre quando você vai para a praia tem onda, né? Então você tem esse problema também, né? E você acha que ajuda, cara, no trabalho, nesse ambiente de vocês mais trash, assim, que trabalha com vendas, que depende muito de resultado? Você acha que o esporte, no caso, o surf, ajuda você a digerir melhor isso tudo? Tirar o estresse da semana? Cara, acho, cara. Inclusive eu traço um paralelo, assim, eu acho que todo esporte tem as suas vantagens, mas assim, dentro do surf, né, dentro da modalidade que eu pratico, eu tiro muitas coisas pro meu dia a dia, né? Primeiro, surf, resiliência, cara. Né? Você sabe que você precisa, você vai entrar no mar e nem sempre você vai ter condições de pegar uma onda, ou vai ter a melhor performance ali, ou você não está num bom dia, ou o mar não está legal, ou entra um vento ali e mexe o mar que você não consegue pegar onda. Persistência, principalmente, né, cara? Porque surfar, você surfa também, né, Kiko? Uhum. Você sabe que não é fácil, né?
90% é remada. 90% é remada. Preparação, cara, preparação física. Então, isso, se você traçar um paralelo com vendas, né? Então, vendas, você precisa estar preparado. Sim. Você precisa estar preparado para conversar com o cliente. Você precisa ter resiliência, cara, porque as coisas não vão dar certo 100% do tempo, né? A maioria das vezes não dá 100% do tempo. O não, né? Não dá. é não. E o não é a expressão mais perto do sim. Exatamente. Quanto mais não você escuta, mais perto do sim você tá. Você tem que estar preparado fisicamente para entrar no mar, né? Porque você está surfando, eventualmente você pode ter um problema ali, perder a prancha numa onda, então você tem que estar fisicamente preparado para você poder sair do mar, né? A mesma coisa em vendas, né? Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado mentalmente, né? Para você poder vender, para você se desempenhar ali. Então eu traço esses paralelos aí e eu acho que me ajuda bastante, além de desestressar, né, cara? E eu gostaria de surfar mais e infelizmente não consigo. Mas e dependendo do tamanho da empresa também, cara, quando tá naquela situação que tá em baixa de vendas e tal... Que baixa de vendas, cara? Não tem? Você não tá entendendo. Ou vende ou vende. Não tem baixa de E aí, vendas. quando não vende? E quando não vende? Não, a gente vende à noite. Tem que vender. De algum jeito tem que vender. Não vende. Ou vende ou vende, cara. Eu não entendo isso, cara. Não, cara, você não tem que pagar as contas? E aí? Tem que trabalhar, não tem? E quem que fica do outro lado lá pra comprar? Então, cara, tem gente comprando. Então, mas o mercado é gigante, né, cara? Então é aquela coisa de você ir no mercado, ir pro mercado e... Vai buscar o segmento que tá ativo. Exatamente. Agora eu tô chegando mais ou menos num problema. Não lance aí, cara. Vocês estão falando uma coisa que tá abrindo um pouco minha cabeça. Então, esse vende ou vende, quer dizer então que, cara, começa a negociação aí. Vamos colocar dessa forma e o Luciano entra com a opinião dele. O mercado ele tem vários segmentos. Então vamos imaginar assim que nós vamos vender aqui só notebooks. Então o mercado tem vários segmentos e tem notebook para vários setores. Então vamos colocar assim um exemplo simples. Hoje eu só tenho no estoque um notebook, por exemplo, i9, 32 GB e SSD de 2 TB. Preço de venda R$50 mil. Se você pegar o vendedor fraco, ele vai falar, para quem que eu vou oferecer esse notebook de R$50 mil? E aí ele desanima e fica ali, batendo biela. Esse não compra, esse aqui é caro, porque ele está trabalhando com a carteira dele. O vendedor inteligente vai falar, quanto? 30 pau? Cara, só para CEO, toda empresa, olha, tem um notebook aqui, cara, é a cara do presidente da sua empresa. E vai oferecer da forma correta. E vai vender né, que vai valer 10 de 3 mil. Exatamente. Entendeu? Então é a maneira que a pessoa enxerga. Então se não tem o notebook, ele vai vender uma impressora de código de barra. É a mesma coisa, de balada até hospital usa código de barra. Então se o hospital não está comprando, vai para as rave. Entendeu? É assim, então o que falta hoje, que é uma discussão nossa, e queria a sua opinião sobre isso um pouco, também, é um pouco de proatividade do vendedor. Entendeu? Eu acho que é o da cadeia inteira, né? Proatividade de segmentar mais e ajudar a gente a fazer a operação andar mais rápido. E o vendedor tem que ser proativo, é isso? Como é que você vê isso? Não, é dessa maneira mesmo, Pedro, porque assim, eu acredito que o vendedor, acima de tudo, ele tem que entender o mercado como um todo, né? O geral ali, está acompanhando as notícias, né? Porque assim, tem segmentos da economia que performam muito bem, em detrimento de outros que não estão muito bem. Sim. Né? Então você tem que estar antenado, vendo esses setores da economia que estão performando melhor, e aí você ir direcionando as suas oportunidades dentro desses clientes, né? Então, eu acredito que isso o vendedor tem que ter. E justamente, você tem produto para todo cliente. Todo produto que é fabricado, ele tem uma destinação certa. Não adianta você pegar um produto, como o exemplo que o Pedro falou, e você oferecer para um cara que vai usar uma planilha, entendeu? Ele não vai pagar 30... Ele não vai pagar, ele vai achar que você está louco. Agora, você pega esse equipamento, coloca para um CEO, coloca para uma pessoa que, trabalha com uma ferramenta de CAD, ou, enfim, alguma solução que demanda processamento, ele vai falar, essa solução me atende e essa solução é barata. Porque vai gerar uma performance melhor no trabalho dele. Ele vai conseguir ganhar mais, porque tudo é isso, né? A gente está vendendo tecnologia para que as empresas consigam faturar mais. É isso. Outro dia eu dei um exemplo de abordagem e aí começaram a rir, né? O pessoal ficou, tipo assim, né? Falei, gente, olha o peso desse notebook.
1,3 kg. Eu vendendo esse notebook. Gente, 1,3 kg é ideal para sua diretoria porque ele é leve. Ah, para, 1,3 kg. Eu falei, cara, o diretor da empresa tem 60, 70, 80 anos. É. Ele precisa de um notebook velho. As diretoras, porque hoje a maioria é de mulher, né? Quer um notebook leve. Então... E hoje as pessoas estão em movimento, né? A pessoa está aqui, tem uma reunião ali, então, ela precisa de mobilidade, precisa de um equipamento leve, né? Eu falei, começa pelo peso. Simples, em vez de você começar pelo preço, começa pelo peso, inverte o P aí. Esquece esse negócio de preço. Que preço? Olha, eu tenho um notebook aqui com 1,3 kg, ideal para a diretoria, ideal para o ambiente feminino. E muda a abordagem. Então, falta um pouco dessa criatividade. Eu vejo, e queria a sua opinião, por que falta essa criatividade nessa moçada nova? Por que eles não querem se expor? O que você acha disso? Bom, eu acho que tem algumas questões, né? Uma que eu acho que a gente falou já, que é o excesso de informação. É difícil para a gente acompanhar a quantidade de informações que a gente tem, né? Então, você tem um equipamento, aí em seguida é lançado um outro, e fica muito difícil você estar ali acompanhando no seu dia a dia, né, toda essa mudança. E também tem a questão de, eu acho que é ir atrás da informação e ler um pouco, né? Eu vejo que hoje as pessoas elas querem as coisas um pouco mais mastigadas, né? E eu venho de uma época, eu acho que você também é assim, Pedro, que a gente ia atrás da informação, né? Sim. A gente não tinha internet. Então, quando você ia vender um produto para um cliente, o que você tinha que fazer? Você tinha que falar com o fabricante, você tinha que falar com o distribuidor, ver se ele tinha um documento... Para você ir para a reunião preparado. Para você ir para uma reunião preparado. Hoje, a gente tem excesso de informação. Com a inteligência artificial, mais ainda. Né? Hoje as pessoas estão substituindo os buscadores pela IA, né? E na IA você consegue ter informações muito rápido. Só que aí eu acho que falta um pouco da questão do vendedor, né? da pessoa ir atrás dessa informação. Né? Eu tô numa discussão e eu provoco isso com todo mundo que eu tenho oportunidade, que está mais ligado com treinamento, que está mais ligado com fábrica principalmente, de que as fábricas teriam que investir muito, tá? Pegar uma receita lá, entendeu? E investir em treinamento nos vendedores. Treinamento. Pô, cara, senta aqui, deixa eu te explicar. Porque você não acha, você vê um webinar fraco, você vê o outro bababit, você vê o outro, a pessoa que está falando entende menos que você. Então, isso é uma dificuldade. Aí você fala assim, manda 2 vendedores aqui. Você fala porque eles vão para passear. Pedrão, mas será que não é pelo... Você já citou hoje aqui... Desculpa. Que o pessoal tá durando pouco tempo nos lugares. Não, e aí toda hora chega com uma informação nova. Não, porque você, quando tem um tempo de empresa, você tem já um cabeçalho grande ali. Quando você chegou hoje, 2 meses, 3 meses, o cara tem que... Toda hora ele tá renovando a informação dele e aí o nego começa a ficar desinteressado. Mas tem que olhar o seguinte, quando nós começamos, o Luciano vai compartilhar comigo isso. Quando nós começamos, não tinha internet, a gente estudava, entendeu? Eu não usava celular. Hoje eu tinha 2, uso 1 só. Agora, só tô usando 1. Pô, ponto. E vinha na pedra também, né, escrito. Eu andava com um caderno desse tamanho, cara. E tudo anotado ali. Então você ia num treinamento, você ficava copiando tudo. Você me arruma aí um PDF, por favor. Não era assim? Tinha aquela pasta com um monte de PDF para você ficar estudando. Catálogo ali, né? Então, hoje a facilidade, como tá ali, você fala, tá ali eu pego, tá ali eu pego. E aí você colocou bem, tá ali eu pego, só que a informação que tá ali tá errada. Então, vamos supor, se você entra no site de um distribuidor e a informação tá errada, você passa a informação errada para o cliente. E aí você faz a venda errada. Aí você faz a venda errada e depois você vai falar que a responsabilidade é do distribuidor ou de você que não estudou? Que você que não foi na fonte certa. Então, como é que você está vendo isso? Eu acredito que também a parte de treinamento é extremamente importante, mas eu acho que uma coisa fundamental, Pedro, e que eu falo pro pessoal lá, é assim, você vai num treinamento, você dispôs aquela hora lá para você participar de um treinamento, sai dali
pega a parte do que você aprendeu ali e aplica. Liga para o teu cliente. Fala alguma coisa lá. Ó, acabei de sair de um treinamento, né? Acabei de sair de um treinamento, assim, 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 eu acho que tem um produto excelente, que eu acho que atende sua necessidade. Quer conhecer? Vamos bater um papo? É isso. É só assim que a gente consegue reter informação. Né? Hoje a gente tem muita informação e é difícil reter, cara. Eu tenho uma dificuldade enorme de reter informação. Eu procuro estudar, eu estou o tempo todo ali no dia a dia tentando me aperfeiçoar, porque a gente precisa também dar um suporte para vendas, né? A gente está ali no dia a dia, você precisa conhecer produto, né? Para conversar com as pessoas. E aí você percebe que é difícil reter informação se você não aplica, entendeu? Então eu acho que falta um pouco isso. Tipo jiu-jitsu. O cara vai fazer uma aula de jiu-jitsu, ele aprende um golpe num dia, uma raspagem, uma entrada de golpe, sei lá, aí vai lutar, o cara aplica só isso. É o que você falou, é a repetição do que você acabou de aprender. Exatamente. Né? Eu também lutei karatê há um tempo, né? Quando era adolescente e tal, então nas aulas o que a gente aprendia? É o que você falou, a gente aprendia um golpe e a gente ficava a aula inteira repetindo aquele golpe. É repetição. Repetição, 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 resultado. Repetição, 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 resultado. Hoje as pessoas não têm essa paciência, né? Eu acho que falta um pouco isso. Então a pessoa quer pegar aqui e já ter o resultado. Não funciona assim, né? E pelo que foi dito já aqui, eu acho que você tem uma certa razão, Pedrão. Vou começar a te dar razão em algumas coisas. Não. Porque esse negócio de treinamento, porque os caras estão fracos, né? Eu acho que o fabricante ele não está vendo a necessidade do mercado. Né? Tem que entender a necessidade do mercado. Acho que o mercado num todo. Eu vejo assim, que o cliente tem que entender que a revenda tem potencial para ajudar ele mais e sair desse compra direto, desse e-commerce. Isso que eu acho que vai ser uma tendência. Eu aposto isso aqui, que ainda tem um retrocesso nisso, que eles voltam. E o vendedor tem que investir nele. Sim. Ele tem que acordar e falar, cara, eu sou um profissional de vendas, eu preciso investir em mim. Eu vou vender tecnologia, eu preciso manjar de tecnologia. E ele já tem um expertise natural, né? Que hoje já utiliza um relógio, utiliza um celular, utiliza um tablet, tem um notebook. Na nossa época não tinha nada disso. De jeito nenhum. E aí? Você ia pro cliente, como a gente falou, com a pastinha na mão, né? E com uma caneta que Com às vezes os caras caneta e um pegavam. bloco. E com a cruz na outra aqui, né, cara? Rezando pra, tipo, sair o... Eu vou te contar uma, quero ver se você já teve algum caso assim. Lembra dos editores de texto do começo? Lembro. Que não acentuava? Trabalhei com todos. Aí eu fiz WordStar. fiz uma proposta com baixa acentuação na época, porque não tinha. E cheguei no cliente, o cara pega a proposta e começa a ler. Cara, você já imaginou um negócio desse? Começa a ler tudo sem acento. Foi o começo. Entendeu? Porque você fazia e não tinha acentuação, né? Tinha. Você tinha... Você dar uns comandos de teclado ali, às vezes, para você conseguir um acento, né? Era difícil. E ainda tinha uma época, olha, lembrando, a gente fazia as propostas tudo à mão. Aí era tudo na caneta, proposta lá, microcomputador, modelo, processador e tal. Faz tempo isso, né? Faz tempo. Se tivesse que fazer isso hoje, o que acontecia com essa moçada aí? Difícil prever, viu? Mas acho que desistia. Vocês sentem muito, assim, a gente tá falando um pouco dessa parte nostálgica, né? Mas vocês sentem mesmo na pele, tipo, vou falar de 15 anos pra cá, a evolução da venda e como que eu posso dizer, cara? Qual é a palavra? Retrocesso? O retrocesso do vendedor? Acho que não. Não. Não, retrocesso vendedor não. Eu acho que... Porque, assim, as coisas, parece que, pelo que eu tenho ouvido muito aqui na mesa, é que não o vendedor, a base, né? Mas o cara ali que evoluiu muito, mas o cara não evoluiu tanto, entendeu? A dificuldade ainda é essa do material humano ali. Vou deixar pro Luciano. Eu acho que é o que a gente comentou aqui. É o excesso de informação e a mudança rápida da tecnologia. É difícil para a gente acompanhar, né? Então, eu acho que depende da pessoa também, do vendedor e da empresa também. Não tem que falar só do vendedor, não. Acho que tem que falar da empresa, né? Da empresa investir em treinamento, né? A empresa investe em treinamento, capacita o vendedor para que ele consiga vender mais, performar mais e ganhar mais dinheiro, né?
Só que o vendedor tem que aplicar esse conhecimento. Agora, respondendo à pergunta, eu acho que está mais ligado à questão da evolução rápida da tecnologia. É difícil acompanhar, né? Então, eu acho que o vendedor, nesse caso, é um herói até. Né? E o que a gente tem que observar, assim, quando o vendedor trabalha com multimarcas, então vamos para dentro de uma distribuidora. Exatamente. Ele vende 100, 120 marcas, é complicado. E ele tem também um grupo de suporte lá gigante. Quando você vem para dentro de uma revenda, vamos supor que trabalha com 30 marcas. É difícil, o portfólio é muito grande. Agora, ele tem que ser bom em uma marca. Exatamente. Então ele tem que adotar. O que eu gosto mais? Cara, eu gosto mais do celular. Eu gosto mais da caneca. Vou ser bom em caneca. Então ele é o melhor de caneca. A menina do lado dele é melhor em relógio. O outro é melhor no Wolverine. Entendeu? Então você tem que ser bom em alguma coisa. Entendeu? Porque aí você deslancha. Entendeu? Sim. Você deslancha e compartilha o conhecimento ali entre todos, né? Exatamente. Eu acho que a pegada é essa. E uma coisa que a gente está discutindo sempre com todo mundo, Luciano, é assim, essa ansiedade de resultado rápido leva a pessoa a ter menos interesse em aprender. Essa é a resposta. Então, assim, como ele quer um resultado muito rápido e aprender demanda tempo, né? Demanda tempo, então está contra os princípios atuais. Então, para a gente aprender, demorou, né? Demorou muito, né? E aí? E a gente continua aprendendo, o tempo todo aprendendo, todos os dias, né? E eu falo para as meninas todo dia, calma aí que eu estou estudando isso aqui, calma aí que eu estou lendo isso aqui, calma. Mas também tem um lance, igual você falou, da empresa, né? Sim. Pô, o cara tá lá, às vezes tendo que responder para um cara que tá botando pilha nele. Ele não tem esse tempo para aprender. O cara tá falando, pô, cara, você precisa me dar resultado Não. aí. Aí você colocou a coisa de uma forma que o Luciano deve perceber isso. O cara que está do outro lado hoje, ele sabe menos que a gente. Entendeu? Porque hoje, a gente colocar quem está atendendo o front nas empresas, 80% é auxiliar de compras. 80%. Então o cara está comprando o que chegou o papel lá para ele, ó, compra isso. Ele está comprando requisição. Entendeu? Exatamente, tem pouco conhecimento, né? Então, ele compra o que está escrito ali, né? Ele compra o que está escrito. Então, 50%, vai falar um número, Sim. Uma metade do negócio é aquilo ali. Então, isso aí demanda o quê? Relacionamento. Não é isso? Exatamente. Eu ia falar isso. Eu ia falar. Demanda relacionamento. Demanda de linkar, né? O comprador com. Vamos deixar o Luciano falar um pouco, porque senão você não para de me entrevistar, cara. Nós temos que entrevistar ele. O cara tem 30 anos de informática, eu queria, surfista. Então, eu queria falar entendeu? Luta karatê. Vou chamar o Carlos aqui, um abraço pro Carlos, tricampeão paulista de karatê. Lembrando que daqui a pouco treinar o pessoal com o Luciano. Chamar uma aula lá com ele. Ele briga, ele bate bem. Não quero ter aula com ele, não. Ô, Luciano, e qual marca você sentiu mais prazer de trabalhar nesse tempo? Porque assim, eu vejo assim, sempre uma marca que a gente curtiu mais, né? Qual marca, né? Modelo, marca que te impressionou mais? De qualquer produto aí, vamos ver o que vem na cabeça. Eu sempre gostei de servidores, né? Eu sempre tive, assim, mais atração por vender servidores, né? Ou por estar ali na negociação que envolvesse servidores, né? Então, esse tipo de produto sempre me chamou mais atenção. É que você começou falando de blend, né? Exatamente. E aí você pega servidores com o de entrada, com processador, depois os multiprocessados. Os servidores... hoje você tem outras linhas, né? Você tem os Hyper-Visions, né? Você tem outras soluções aí no mercado. Só que, assim, eu acho que a demanda para revenda, eu acho que diminui um pouco, né? Por conta das soluções em cloud, né? Sim. Muita gente na nuvem, né? Muitos servidores já em nuvem, muitas soluções já em nuvem, né? Isso acabou tirando um pouco dessa fatia, dessa demanda do mercado, né? Mas é uma linha que é fantástico de vender, né? Soluções de storage, né? A gente fala de outro nível de solução, né? E aí você precisa conhecer um pouco mais da necessidade das empresas, o que aquela empresa está precisando, né? Qual que é a dor dela, aonde que ela vai aplicar. É diferente de vender uma entrada de entrada ali, né? Porque quando você vai falar do servidor, dependendo do tamanho da empresa, tem empresas aí com 100, 200, 300 servidores. Exatamente, né? Você entendeu? E aí você vai falar isso, o pessoal, nossa, não acredito, coisa grande. Exatamente. E qualquer atualização
demanda muito estudo. Exatamente. Não pode sair mexendo sem ter conhecimento, né? E são máquinas que elas têm uma longevidade alta, né? É. Então, ninguém troca servidor todo ano, né? Isso não acontece, né? Enfim, né? Uma solução de storage, solução de network, rede, né? Sim. Então, switches ali. Então, assim, é uma linha que me atrai bastante e que, se eu puder dizer que eu gosto de vender, eu gosto. Você prefere andar na Prefiro parte de navegar nessa área. na parte de TI. Luciano, o que te atraiu pra tecnologia? Então, quando vocês me convidaram aí pro podcast, eu comecei a fazer uma reflexão, né? Comecei a pensar, né? Revisitar o passado ali o que me atraiu para a área de tecnologia, né? E, assim, eu me alistei em serviço militar, né? Lá em 1985. E, por um acaso, eu acabei sendo recrutado, né, para servir aeronáutica. Aí eu fui servir aeronáutica. Então, dentro do quartel ali, né, você tinha 6 meses de treinamento militar, né, então você aprendia as coisas militares ali, e depois de 6 meses você era designado por uma seção, né. E, enfim, eu passei os 6 meses lá na parte de infantaria, de quartel e tal, e depois eu fui designado para uma seção. E, por felicidade minha, né, eu fui trabalhar numa área que era uma área que era responsável pelo CPD do quartel, né? E, bom, enfim, fazia as atividades lá de recruta, né? Ia levar papel aqui, levar papel ali. Você serviu durante o ano ou você passou? Um ano. É serviço obrigatório, serviço militar obrigatório, né? E quando eu fui para essa sessão, teve um coronel aviador que assumiu o comando dessa sessão. E não sei porquê, eu acho que ele foi com a minha cara, né? E aí falou, não, Luciano, vou te apresentar aqui a parte de informática do quartel, não sei o quê. Cara, aí um dia ele me levou lá no CPD. Eu entrei numa sala gigantesca a sala. Para onde você olhava era equipamentos, né? Computadores, eram daqueles computadores com rolo de fita, né? Gravador, né? Gravador de fita, enfim. Assim, foi o meu primeiro contato. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero. Não sei, aquilo me chamou a atenção, me impressionou de tal forma, que aí eu fiz o serviço militar, tal, aí o coronel me colocou em alguns cursos, fiz aqueles cursos lá de COBOL, BASIC, aquele pacotezinho de antigamente, né? De programar, não gostava, não era a minha praia, né? E aí eu saí do quartel, fui trabalhar em outras empresas, até que eu fui para a área financeira, fui trabalhar numa seguradora, aí trabalhei durante alguns anos na seguradora e resolvi fazer faculdade, né? Aí lá na faculdade eu comecei a ter muito mais contato, fui fazer faculdade de tecnologia e saí do banco, fui para uma revenda, fui trabalhar com informática. Isso abriu o meu caminho, né? Atraiu porque você atraiu a grana que te atraiu ou atraiu mesmo de estar perto da tecnologia, do computador? Da tecnologia, cara. Eu acho que naquela época, 18, 19 anos, né, nem pensava em dinheiro, né? Acho que qualquer dinheiro ali já estava bom, né? Já surfava na época? Então qualquer coisa estava bom, né? Mas assim, foi realmente a tecnologia. A gente está falando de uma época do início mesmo da tecnologia, né? Então era um mercado incipiente ali, era uma coisa que estava começando, e ali eu falei, bom, eu acho que se esse negócio está começando, eu acho que pode dar bons frutos, né? E porque naquela época era assim, ou você era engenheiro, ou você era advogado, ou você era médico, dentista, e era isso. Não, né? arrancador de dente, né? Ou você não tinha nenhuma profissão. Ou surfeiro maconhista. Também. Cara, posso fazer uma observação aqui, começar a mandar uma boa noite pro pessoal? Pode. Tem alguma na ponta da língua aí ou não? Ó. Não, eu queria falar o que é CPD. CPD. Porque quando a gente fala assim, CPD, para essa geração nova, né, pessoal que tá vendo, para que é isso, né? Que sigla é essa? Então era Centro de Processamento de Dados. Então antigamente, né, vamos lá, 30 anos atrás, 35, as empresas tinham uma sala
dentro dessa sala tinha 2, 3 equipamentos, e aí você tinha um horário para usar esse equipamento. Tinha agendinha na porta, Sim. o departamento pessoal usava das 8 às 9, não era? E aí tinha o nome das pessoas, ó, fulana usando tal hora, e a pessoa chegava com os discos na época, 8 polegadas, depois veio 5 e 1/4, depois veio 3,5, 3,5, 1.44, aí foi evoluindo, né? Hoje você tem um pendrive de 1 tera. Entendeu? Então, naquela época, a pessoa andava com uma caixinha de disquete, chegava ali, colocava, fazia o trampo dela e ia embora. E esse computador aí que eu conheci lá na época do quartel, provavelmente ele tinha menos memória que Que celular. que esse relógio. Que não era assim? É verdade. Era menos memória, menos processamento que um relógio, cara. Pô, verdade. De hoje em dia. Tinha uma central e tinha um monte de gente digitando ali. Exatamente. Aquelas listagens gigantes, né? Que não servia pra aquela impressora nada. que ficava, né? Linear, né? linear. Nossa senhora, eu vendia aquilo lá, não acredito. Eu vou mandar um Boa. aqui pro pessoal que tá com a gente aqui no chat ao vivo, agradecendo de novo, né? A administração do Codificado tá aqui, a Priscila Esquerdo também tá com a gente, mandando um oi pessoal, saudades. A Cléo da Mata mandando boa noite, Márcia Martins mandando boa noite, Ayrton Costa, salve time Matec, Gustavo Henrique Lourenço também mandando, time Matec tá na área, pra cima, Lu. Rosimeire Carvalho mandando boa noite, Otávio Elias, boa noite, Goretti, pedindo pro Pedro deixar ele falar, Leonardo Bevilacqua, esse meu chefe é brabo, tamo junto, me dê um aumento, tô falando aqui só de pensamento. Tina Vididi, boa noite, esse cara é fera, Giuseppe de Loiro, Lório? Meu pai, Iório. Giuseppe Um beijão, Iório. pai. de Lório, Não, é Iório. Iório. Italiano. Gustavo Henrique Lourenço, também tá aqui. Esse nosso chefe é brabo, trabalhando, aprendendo cada dia mais. Você é brabo, Lu. Luciana Leme de Iório. Minha esposa. Cláudio Bevilacqua. Meu sócio aí. Claudião, um abraço. Márcia Martins. A Laura tá mandando uma Trabalha pergunta com a aqui, gente. ó. Beijo. Luciano, considerando todo o contexto que vocês citaram, a IA, excesso de informações, etc., qual é a sua dica de milhões para os jovens que querem ser CEO? Bom, realmente a dica de milhões, né? Mas eu acho que tudo passa por conhecimento, né? A pessoa realmente investir, né? Investir na carreira, investir em conhecimento, ter um pouco de paciência e resiliência, né? Principalmente, né? Aquela coisa que a gente comentou ali, que eu acho que se você fizer isso e tiver foco, principalmente, você chega. Eu acho que hoje uma coisa... tudo desvia a nossa atenção, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem diversas fontes de interrupção ali que acaba desviando a gente do nosso objetivo. Então, eu acredito que no mundo atual, eu acho que o principal é ter foco, né? Se você quiser alguma coisa, se você quiser fazer alguma coisa, invista nisso e tenha foco que você alcança. Certinho. Boa. Boa. O Matheus Silvino tá mandando aqui, ó. Luciano, então com a chegada do IA, irá facilitar muito essa questão do excesso de informações. Ela irá filtrar a passar informações que você realmente precisa, correto? Em termos. Porque nem toda inteligência artificial tem a resposta para tudo e a resposta será que é correta? Então você tem que ter um mínimo de conhecimento para tentar saber se aquela resposta que você está tendo, né, que você recebeu da IA, é a resposta correta, né? Então sempre buscar uma segunda fonte de informação, né? Eu acredito que a gente está muito no início, né? Então hoje as soluções de IA, elas ainda estão em treinamento e em evolução. Eu acredito que vai chegar um momento que, assim, o nível de resposta vai ser mais assertivo, né? Mas eu acho que você tem que ter uma segunda fonte de informação e você precisa conhecer um pouco o assunto que você está pesquisando, porque senão qualquer resposta, para quem não sabe, é correta, né? O que vale a pena entrar e comentar aqui, que é assim, que nós vamos ter 2 níveis de inteligência, vamos colocar assim. Primeiro, você tem o que está na nuvem, entendeu? Então, é disponível para todo mundo. Exatamente. Então, quando você vem aqui acessar essa informação, é uma informação aberta, ela não foi uma informação construída pelo Pedro.
pelo Kiko, pelo Luciano. Agora, por exemplo, com essa geração de processadores novos, você pode ter a sua inteligência. Então, você tem ali dentro do seu computador a informação sua. Então, por exemplo, você abre a tua máquina, você abre o Outlook, você recebe 500 e-mails por dia. Então, a inteligência está acompanhando a sua utilização. No dia seguinte, ela já otimiza aquela utilização. Então, esse tipo de recurso faz com que você ganhe tempo e ganhe expertise. Então, é isso a colocação. Então, muitas vezes, não é a resposta que ela te dá. Não é aquela pergunta que você faz, se vai chover hoje? Então, isso é muito simples. Não, é a otimização da tua função. Entendeu? Então, você vai fazer um texto, por exemplo, você vai para o departamento jurídico. Então, quantos 1000 processos tem? Se você tem aquilo tudo catalogado dentro de um IA teu, todos os seus processos, 200, 300, 500 ali dentro. E você chega ali e fala, pô, tem um processo, busca aqui os similares a esse. Ele vai lá, traz os 8, já traz. Então, ele levou, por exemplo, segundos para fazer o que você levaria em um dia pesquisando. Nós temos 150 entrevistas aqui. Se você chegar, pô, me passa aqui, joga todas em A, me passa aqui qual entrevista falou sobre, entendeu? Notebook Contura Aero. Sim. Ó, lembrei, fui longe, tá compacto lá atrás. E aí, vem lá, te traz lá, entrevista tal em determinado momento. Então, isso é o IA, entendeu? Então, você tem que construir o seu ambiente de inteligência artificial. Exatamente. Agora, se você vai para as nuvens, você tem que ter um baita discernimento aí para entender se ela é confiável, né? Ou não. Ou não. Exatamente. Dentro das soluções privadas, sim. Aí eu acredito que você vai ter muita agilidade, muito ganho de tempo. De performance. De performance, né? Principalmente agora com as máquinas saindo com os processadores já preparados, né? Para que você tira o processamento da nuvem, né? E você tem o processamento local ali. E aí você treinar a sua própria IA dentro do teu ambiente, né? Então você colocar todo o seu acervo, toda empresa tem um acervo gigantesco de informação, né? Sim. Por menor que ela seja. Então você colocar esse acervo de informação para a inteligência artificial aprender e a partir daí você construir soluções, né? Ela vai acompanhando a sua rotina. Exatamente. E aí o que você levava 8 horas para fazer, você vai conseguir fazer em 4. Em 5 vai ter um ganho, você comprou tempo. Boa. Exatamente. Ó, Codificotes mandando uma pergunta aqui também. Parabéns por sua trajetória, Luciano. Entre o início da carreira até virar CEO, quantos anos foram? Bom, mas... Ele quer saber quantos anos você tem, cara. Não, a gente não passa dos 40. Já mais de 35 anos, né? Quase liberando os 40. Direto do túnel do tempo. Já pensou? Pô, legal, 35 cara. anos, pelo menos. Né? Carlos Magalhães aqui mandando boa noite. Hugo Cavalcante mandou: Kiko, quais as principais tendências e despreparo do mercado para a tecnologia? Eu acho que foi para você que ele mandou. Quais as principais tendências? E despreparo do mercado para a tecnologia. Eu acho que a principal tendência é o que a gente está comentando, que é IA, né? Eu acho que é o que está na pauta aí de todo mundo, está na mesa de todo mundo está buscando informação, IA. A gente acha que é a terceira onda. Terceira onda do business. Um negócio, a gente está prestes a ter um negócio grande. Entendeu? E a segunda parte? E o despreparo? O despreparo eu acho que a gente consegue resolver indo atrás de informação e tentando se capacitar, né? Eu acredito em educação, cara. Eu acho que só a educação tira a gente de onde a gente está e leva em outro patamar, né? Hugo, é isso aí. Se for para minha pergunta, tá respondida. Beleza? Leonardo Bevilacqua aqui. Pode me chamar, Pedrão. Será que será um prazer imenso de participar no podcast. Vendedor não tem que ter vergonha, não. Bora pra cima. A Márcia Martins também mandou um coraçãozinho. O Gustavo Henrique Lourenço. Bora pra cima, quero participar também, Léo. Será um prazer participar e falar cada ponto, cada situação que hoje nós vendedores levamos a cada dia. A Gorete mandando um parabéns também, um ótimo bate-papo. O Luciano, voltando pro surf, que é o papo que eu queria falar. Você conhece? Já voltou o... Não, pô, já conheço bastante coisa aqui, pô. 150 entrevistas, você acha que eu não conhecia de tecnologia? Tá louco? Se perguntar pra ele quais são as 3 principais marcas, ele vai falar assim, prancha. Não, uma marca do quê? Marca do quê? Não. Rolex. Marca do quê? Marca do quê? Tem que falar... Não, tem que falar... É processador? É hardware, software? Pô, tem que chegar... Tem que ser específico, tá vendo?
Ele tá aprendendo mesmo. Porra, bicho, aqui é pro Codificado Podcast, versão tecnologia. Quanto? Faz um ano já que a gente tá aqui? Faz tempo. Não, 5 meses que nós estamos aqui. Pô, toda a quarta aqui só ouvindo falar disso, velho, você não aprendeu nada. Aprendendo. E aprendendo. teve meses aí, teve um mês que a gente fez 2 entrevistas no mês, nós ficamos doidos. E teve muita gente técnica aqui que veio aqui, que deu muita informação bacana. Cara. Não, teve, assim, galera, cada bate-papo é um aprendizado. É um aprendizado. Cara, né? Eu aprendo, pô, vendo os vídeos, acompanhando, eu aprendo, cara. Tô sempre Então, aprendendo. Tem cada coisa ali que você olha e fala, opa, legal. Você já surfou fora do Brasil? Já fez umas trips? Não, cara. Tem que fazer, hein, cara. Meu sonho é pra Chicama. Puta, eu ia falar isso, caraca, velho. Chicama é irado. Chicama é o seu sonho? É sonho. Você é golfe? Eu sou golfe. Não, eu sou regular, cara. Você é regular? É. Ué, mas você quer pegar... Ah, mas a gente Agora se a gente que não tá entendendo nada, né? Se adapta, cara. Muda o pé, velho. Troca a base. Você prefere as esquerdonas? Pô, que legal, lindo velho. aquilo lá, né, cara? Eu cheguei pra te falar, pô, cara, você não tem o sonho de ir pra Chicama, não? O que é golfe? Chicama pra quem não sabe, é uma praia do Peru. Mandando um abraço aí pro pessoal do Peru ontem, desculpa aí, né? Peru tava cansado e o Brasil... Peru tem uma praia que chama Chicama, que são as maiores esquerdas do mundo, né, velho? E aí, pô... Cara, quilômetro ali. Uma praia... E golfe é o cara que surfa com a perna direita na frente e o regular com a perna esquerda na frente. O regular geralmente é o regular, é o cara certo. Nos Estados Unidos... O golfe, na verdade, é o pateta. Pateta, ele surfa com a perna esquerda. Ele surfa com a perna direita, né? Esquerda na frente. Esquerda. Porque o cara, ele é bobo, o pateta. Então virou golfe e regular. Então, se eu for surfar com a perna direita na frente... Você é o regular. Você é o normal. Eu sou um pateta. É o anormal, é. Eu sou um pateta. Virou mas golfe e eu tô regular. achando que eu tô virando pateta, não vou te contar. Essa daí. Eu preciso aprender. Qualquer dia eu vou pra praia. Vamos fazer um bate-volta, um pranchão. Né? Vamos lá pro Peru fazer um bate-volta. São Paulo é a cidade do mundo que tem o maior número de surfistas longe da praia, né, cara? A única cidade do mundo que tem o maior número de surfistas longe da praia. Pô, cara, a gente vai ter uma piscina aí, né? Isso que eu ia te falar, cara. O que você tá achando desse crescimento de piscina de onda aí em São Paulo, cara? Porque já vai sair essa agora aqui, na Marginal. No Morumbi, né? Vai sair uma em Atibaia. Tem uma ali perto de São Roque já, no Fazenda da Grama. Cara, eu já vi umas 5. O que você acha? Onde vai dar isso aí, cara? Pra galera? E ó, voltando a um papo de tecnologia, hein? Eu acho que tem que diminuir o preço, né, cara? Eu acho que a concorrência vai trazer... R$1.000 por uma hora pra você fazer um jantar, velho. Cada caldo que você toma é 100 conto em cada bolso. Sim. Cara, pô, agradecendo aí, Luciano. Obrigado aí pela presença. Pedrão. Foi bom? Pô, foi bom demais, né, cara? Eles estão rindo ali que não termina. Eu falei pra você, o difícil é os 3 minutos antes. Uma hora passa muito rápido. Pô, foi muito legal, cara. Muito legal, adorei. Porra, obrigado, cara. Obrigado aí pela... É uma oportunidade estar aqui com você, agradecer, parabenizar de novo os 30 anos lá da Mactec, mandar um abraço para todo mundo. Obrigado. E começar todo dia de novo. A gente tem que aprender que amanhã é um novo dia, vamos começar de novo e firme. Que vem os obstáculos. Que vem os obstáculos, é só ter foco, né? Foco e ir pra cima, cara. E lembrando também aí o pessoal, pô, estamos com 200 vídeos, tá bombando, todo mundo tá assistindo. Se inscreva no canal aí, compartilhe, né, cara? Vale a pena, né, Pedrão? Dar aquela moral porque você pra gente. vai compartilhando, o que acontece? É mais gente assistindo, é mais gente trocando informação e as entrevistas continuam. E é isso aí, mais um canal. A gente precisa abastecer o que nos traz informação, né? É isso. O Codificado Podcast precisa de vocês e o que abastece a gente é isso, cara. É vocês assistirem, compartilhar, se inscrever no canal. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente, @Codificado Podcast. Não é não, Pedrão? LinkedIn também. LinkedIn, pô, verdade, sempre esqueço, né, cara? Que eu não tô nessa vibe. Tô aprendendo. Mas, cara, é isso aí. Luciano, obrigado aí, cara, Obrigado você. Valeu, Luciano. Pelo convite. Top. Show de bola. Pô, surf, hein, velho? Tem que trazer cara mais surfista pra ele trocar esse papo de surf. Trazer o surf, vou falar em surf, cara. Hoje... 6 caras, né? 6 caras, né? 6 caras. Foram pro principal, né? Boa. Show de bola. Show de bola. Valeu. Codificado Podcast, versão tecnologia. Estamos ao vivo e agora não mais. Tchau.